Sexta-feira, Avenida Paulista, São Paulo. A chuva começa a cair e um homem para em um ponto de ônibus no meio da calçada. Ele não tem um guarda-chuva, não tem terno, não tem carro esperando. Tem só as mãos calejadas de tanto trabalhar e R$150 para ganhar quando a chuva passar. Mas antes de trabalhar, ele abre o celular, aponta a câmera para si mesmo e começa a falar, com lágrimas descendo no rosto. E essas lágrimas não são fraqueza, são lágrimas de exaustão, de indignação, de um homem que chegou no limite e decidiu que não ia mais segurar. Em 48 horas, 46 milhões de brasileiros assistiram aquele vídeo. E sentiram que eram eles ali. Eu senti isso. O nome dele é Lincoln. E o que aconteceu com ele nos dias seguintes é uma das histórias mais extraordinárias que eu já vi acontecer em tempo real. Hoje eu vou contar essa história completa para você, do grito ao milagre, e mostrar como ela conecta com os princípios que os maiores homens da história sempre viveram. Deixa eu te contar o que o Lincoln disse nesse vídeo. Ele disse que trabalhava sem parar, que nunca teve vergonha de serviço, nunca. Ele mostrou as próprias mãos na câmera como prova. Falou aí, ó, olha aí, ó, a mão, sempre trabalhei, mano. Ele disse que estava cansado. Não o cansaço de quem não quer trabalhar, o cansaço de quem dá tudo e não sai do lugar. O cansaço de pegar 100, 200 e em 2 dias não ter mais nada. Arroz, mistura, um pedaço de carne que virou luxo nesse país. Ele olhou para os prédios da Paulista, os prédios de vidro, né? Os carros importados, o centro financeiro mais rico do Brasil, e perguntou chorando: como é que essas pessoas conseguiram chegar dessa maneira num país desse? Se a gente trabalha pra caramba e não sai do lugar. E no final, e isso é o que mais me tocou, ele disse que estava esperando a chuva passar para ir ganhar R$150 e agradeceu com lágrima no rosto, agradeceu pela oportunidade. Um homem que chora de exaustão e ainda encontra gratidão no coração, isso não é fraqueza, isso é uma das formas mais raras de forças que existe. Em 48 horas, 46 milhões de pessoas assistiram aquele vídeo. 46 milhões. Isso é quase 20% da população brasileira inteira. Por quê? Não porque era engraçado, não porque tinha produção elaborada, não porque era um famoso desse aí da vida, mas porque era verdadeiro. Porque o Lincoln disse em voz alta o que milhões de brasileiros sentem no silêncio de casa, sentem no final do mês quando a conta não fecha, sentem na fila do mercado quando a carne fica para trás, porque o dinheiro não dá, no cansaço de dar tudo e não ver resultado. Ele foi o porta-voz involuntário de uma geração inteira de trabalhadores que perderam a esperança, mas não perderam a dignidade. E o Brasil reconheceu isso. Porque dignidade genuína, quando aparece, para tudo. Antes de te contar o desfecho, preciso fazer uma pausa. Porque a história do Lincoln não é só uma história bonita de superação. É um espelho. E espelhos mostram coisas que às vezes não queremos ver. Vou ser honesto como sempre sou aqui. O Lincoln tem razão. Na dor, ele tem razão. O Brasil é injusto com o trabalhador. A carga tributária é absurda. O custo de vida está fora do controle. A carne virou luxo. E um sistema que consome 40% do que o trabalhador produz em impostos, enquanto entrega serviços ruins e merece ser questionado e cobrado. Isso é real e não vou fingir que não é. Mas existe algo que preciso dizer e que vai incomodar antes de libertar. Existem 2 batalhas acontecendo ao mesmo tempo na vida do Lincoln e na vida de todo trabalhador brasileiro. A batalha externa, inflação altíssima, salário baixo, sistema, política, essa batalha é real e precisa ser travada. E tem também a batalha interna, que é a batalha do código, de quem você está se tornando enquanto trabalha.
do que você está aprendendo além da função, do que você está construindo com o pouco que tem. A maioria das pessoas só enxerga a primeira opção e fica esperando o sistema mudar para começar a construir. Os maiores homens da história não fizeram isso. Abraão não esperou a Mesopotâmia melhorar para sair. José não esperou o Egito ficar mais justo para trabalhar com excelência na prisão. O ex-presidente americano Abraham Lincoln não esperou a América ser menos racista para estudar à luz de vela depois de trabalhar o dia inteiro. Eles não escolheram entre mudar a si mesmo e mudar o sistema. Fizeram os dois simultaneamente. E é aqui que a história do Lincoln fica ainda mais extraordinária. Porque ele, sem saber, já carregava códigos que a maioria dos homens perdeu. Olha o que o Lincoln demonstrou naquele vídeo, sem perceber. Código espiritual. Ele agradeceu pelos 150 com lágrima no rosto. Um homem que encontra gratidão no fundo do sofrimento tem uma âncora espiritual funcionando, mesmo que não saiba nomear. Código de conduta. Ele disse: nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida. Essa frase vale mais do que qualquer diploma. Num país onde muitos buscam atalho, ele escolheu o suor todo dia, e isso é caráter. Isso é código de conduta vivo. Terceiro, código técnico. Ele chamou a si mesmo de o cabra desenrolado. Um homem que sabe o que faz e faz bem, que não para na chuva esperando condições perfeitas ou condições melhores, que aparece, executa e entrega. Quarto, código físico. Esse é o código que ele precisava desenvolver mais, porque o corpo que trabalha na chuva por R$150 precisa de cuidado, de alimentação que sustente a missão, de saúde que não peça licença quando a família mais precisa. E o quinto, que é o código de legado. Ele mencionou as filhas, sempre as filhas. E nisso está tudo. Porque um homem que trabalha pensando nos filhos, mesmo exausto, mesmo chorando, está construindo legado, mesmo sem saber que tem esse nome. O Lincoln não estava pedindo reconhecimento, estava apenas sendo quem é. E é exatamente isso que o mundo para olhar. Então aconteceu algo que nenhum roteirista conseguiria inventar. No dia seguinte ao grito, Pablo Marçal foi pessoalmente, é isso aí pessoal, Pablo Marçal foi pessoalmente à casa do Lincoln, em Barueri, para buscá-lo. Não mandou assessor, não fez live prometendo, foi ele mesmo, de carro até a casa do Lincoln. De lá os dois viajaram juntos, parte de carro, parte de helicóptero, até Alphaville. O homem que na véspera estava na chuva, esperando ganhar R$150, no dia seguinte estava no helicóptero com a família. Chegando lá, almoçaram juntos Lincoln, a esposa, os filhos e o Marçal também, lógico. E antes de comer, fizeram uma oração. Ali, naquela mesa, Marçal fez promessas concretas. Terreno para o Lincoln construir a casa que sempre sonhou. Financiamento do casamento, que nunca foi oficializado. Mentoria profissional. E não parou por aí. Na mesma noite, Marçal treinou o Lincoln, o homem que horas antes chorava na calçada molhada, para subir num palco e dar uma palestra. E o Lincoln subiu e foi aplaudido de pé. Em menos de 48 horas, pessoal, o perfil dele saiu do anonimato para 1,4 milhão de seguidores. E antes de gravar esse vídeo, eu olhei o perfil dele novamente e já estava com 1,9 milhão de seguidores. Com certeza chegará nos 2 milhões ainda hoje. iPhone, casamento, apartamento, parceria, proposta de todos os lados. Um grito na chuva e o Brasil inteiro respondeu. Agora, preciso te fazer uma pergunta. Por que o Lincoln e não outro? Há milhões de brasileiros na mesma situação, com a mesma dor, com o mesmo cansaço, com a mesma conta que não fecha no final do mês. Por que a história do Lincoln virou o que virou? Porque ele tinha o que a maioria não tem mais: autenticidade, dignidade, gratidão dentro da dor, caráter visível, coragem de ser verdadeiro em público. Não calculou o que dizer para viralizar. Não fez performance. Somente abriu o coração e, com as lágrimas descendo, foi quem ele é.
e o mundo parou para reconhecer isso. Sabe o que isso me prova? Que caráter é o bem mais raro e mais valioso que existe hoje. Que num mundo de máscaras, a autenticidade é extraordinária. Que os 5 códigos que os maiores homens da história sempre viveram não são teorias, são leis. E quando aparecem numa vida real, o mundo reconhece. Sempre reconhece. José foi jogado num poço pelos próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. E em cada fase manteve o caráter, manteve a excelência, manteve a sua fé. E o faraó, o homem mais poderoso do mundo naquela época, olhou aquele escravo hebreu e disse: não tem ninguém mais sábio que você nesse reino. Do poço ao palácio, do grito na Paulista ao helicóptero. A história muda, mas os princípios são os mesmos. E agora a pergunta é para você, não para o Lincoln, para você que está assistindo isso agora. Você tem os códigos que o Lincoln tinha? Você tem a autenticidade de abrir o coração, mesmo quando dói? Você tem a dignidade de agradecer, mesmo no sufoco, mesmo no sofrimento? Você tem o caráter de nunca ter vergonha do seu trabalho, seja lá qual for? Você está pensando nos seus filhos em cada decisão que você toma? Você está construindo algo, mesmo que pequeno, além do salário do mês? Se a resposta for não para alguma dessas perguntas, você encontrou o trabalho que precisa fazer. Não no sistema, em você mesmo. Lincoln, parabéns, irmão. Não pela virada, pela autenticidade que tornou a virada possível. Que esse terreno, cara, seja construído com as mesmas mãos que você mostrou na câmera naquela sexta-feira na chuva. Que o casamento seja tão sólido quanto o caráter que você demonstrou quando ninguém te conhecia. Que seus filhos um dia vejam esse vídeo e entendam que o pai deles foi grande antes de qualquer helicóptero, antes de qualquer plateia. E para você que chegou até aqui, a história do Lincoln não é sobre sorte. É sobre o que acontece quando um homem tem códigos reais e o mundo os reconhece. Esses códigos têm nome, têm história, têm 5.000 anos de evidência por trás. E é sobre esses códigos que este canal existe. Se inscreve, ativa o sino e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar que caráter ainda tem valor nesse país. Porque tem. A história do Lincoln está aí para provar isso. A jornada continua. Até o próximo vídeo.